Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje vou ministrar um conteúdo de ciências do 8º ano do Fundamental 2, certo? Hoje, na aula passada, nós aprendemos sobre o sistema urinário, certo? E hoje vamos conhecer um pouco sobre os problemas do sistema urinário, né? Vamos conhecer 3 tipos de problemas, né? Causados no sistema urinário, que são os cálculos urinários, infecção urinária e insuficiência renal, certo? Peço para vocês abrirem o livro de vocês na página 241, vamos lá. Então, problemas do sistema urinário. Acompanhe aí no livro de vocês. Em uma manhã, enquanto trabalhava, Júlio sentiu fortes dores de um lado das costas e no abdômen, além de febre e dor para urinar. Ele marcou uma consulta com o médico que solicitou uma radiografia dos rins de Júlio. Na radiografia, o médico observou que existiam alguns cálculos urinários nos rins de Júlio, né? Então, aqui na figura dá para observar os cálculos bem aqui, urinários. Parecem pedrinhas, não é mesmo? Certo. Primeira indagação. O que você sabe sobre cálculos urinários, né? O que vocês sabem, né, de cálculo urinário? Professora, é aquelas pedras, né? Aquelas pedras que dá, né? Aqui perto do abdômen, né? Umas pedrinhas, não é mesmo? Você já teve ou conhece alguém que teve cálculos urinários? E aí eu tenho uma prima que ela teve, né, cálculos urinários, só que esses cálculos eles eram bem pequenininhos e eles foram expelidos aí só através de medicamentos, né, com a ajuda aí de medicamentos, certo? Então vamos lá falar, né, conhecer mais sobre esses cálculos urinários, né? Um dos quadros clínicos que causam dores intensas ao ser humano, segundo relatos de pacientes e médicos, é a litíase urinária, certo? Ela se caracteriza pela presença de pequenos cálculos no sistema urinário, certo? Algumas substâncias presentes na urina, como os sais minerais, o ácido úrico, né, podem se aglomerar formando cálculos, certo? Então, conhecido como pedras, né? Certo? Então, no sistema, aí a dor intensa, né, ocorre quando os cálculos urinários se deslocam e obstruem, né, as vias urinárias, certo? Então, os cálculos urinários é o quê? É quando os sais minerais e ácidos úricos, eles se unem, certo? Por que causa essa união? E aí? Pela falta de líquido no nosso corpo, certo? Então, é importante nós ingerirmos bastante água justamente para dissolver esses sais minerais e esse ácido úrico, certo? Porque se eles não dissolverem, eles vão se unir e vão aí causar as pedras, né? Os cálculos renais, certo? Os cálculos urinários, correto? Então, para evitar a formação dos cálculos urinários, né, é recomendado, né, nós ingerirmos aí 2 litros de água por dia, certo? Então, a ingestão de sal e de alimentos de origem animal em excesso também pode contribuir para a formação dos cálculos urinários. Para quem aí gosta de comer, né, muita comida salgada, quando vai fazer o feijão, o arroz, taca sal, né, na comida, não precisa exagerar no sal, né? Vamos dar uma maneirada aí, porque o corpo, gente, ele aguenta uma certa quantidade de substância, certo? Ele aguenta até aqui. Mas se você ingerir até aqui, ele não vai conseguir absorver tudo, porque está além do limite dele, certo? Por isso é importante, né, nós ingerirmos bastante o quê? Água, certo? 2 litros por dia, certo? O tratamento deve ser indicado, né, por um médico e depende das condições do paciente e das dimensões dos cálculos urinários. Dimensões o quê? Tamanhos, depende do tamanho lá das pedrinhas, certo? Então, ele coloca a seguinte indagação. Em sua opinião, você ingere água em quantidade adequada?
Caso sua resposta seja negativa, o que você deve fazer para melhorar nesse aspecto? Né? Vocês aí que ingerem pouca, eu não gosto de beber água, né? Poxa, eu bebo água assim uns 3 copos só por dia, né? Então, olha só, é importante vocês ingerirem no mínimo 2 litros de água por dia, certo? Para justamente para o melhor funcionamento do nosso organismo e também para evitar aqui os cálculos urinários, certo? São problemas seríssimos que causam muita dor, certo? Aí, ó, em alguns casos, para o tratamento dos cálculos urinários são necessários procedimentos médicos específicos, como a litotripsia extracorpórea, certo? Que aí nesse procedimento, né, onde as ondas sonoras com determinadas características são direcionadas ao corpo do paciente na região em que se encontram os cálculos urinários, certo? Quando essas ondas entram em contato com os cálculos, eles se fragmentam, ou seja, eles se quebram, né? Eles ficam em pequenos pedacinhos, certo? Resultando aí em pequenos, né? Nesses pedacinhos. E esses pedacinhos, eles são mais fáceis de serem eliminados pelo nosso corpo, pelo nosso organismo, certo? Infecção urinária. Olha só, muito comum infecção urinária ocorrer, certo? Outro problema, né, que pode afetar aí é o sistema urinário, é a infecção urinária, certo? Geralmente causada pela presença de bactérias intestinais, principalmente a Escherichia coli, na uretra, nos ureteres, na bexiga urinária e até mesmo nos rins, certo? Então, quando a infecção atinge a uretra, os ureteres e a bexiga urinária é denominada cistite, certo? Nesse caso, a pessoa pode apresentar sintomas como ardência e dor durante a micação, sensação de bexiga cheia mesmo após a micação, aumento da frequência da micação, urina escura e com odor forte, certo? Além da presença de sangue na urina, certo? Quando há presença de sangue na urina, é quando essa infecção ela já está bem avançada, certo? Então, quando a infecção atinge os rins, né, denominada pielonefrite, e apresenta sintomas como dor na região lombar, febre, calafrios e mal-estar, certo? Diante dos sintomas, tanto na cistite quanto na pielonefrite, deve-se procurar um médico, né, aí para fazer o tratamento correto e o diagnóstico da doença em si, da infecção em si, certo? Então, a melhor maneira aí, né, de prevenção, né, é higienizar corretamente as regiões genitais de vocês, tanto a região genital masculina quanto a região genital feminina, certo? Durante o banho, correto? E ingerir bastante água, certo? Insuficiência renal. Como é que ocorre a insuficiência renal? Aqui no livro de vocês, né, tem uma reportagem aqui na página 246, acompanhe aí. A reportagem diz o seguinte: doença renal crônica atinge 1 em cada 10 pessoas. 1 em cada 10 pessoas, certo? 1 em cada 10 pessoas sofre de doença crônica, né, DRC, no mundo, afirma novo relatório desenvolvido pela Sociedade Internacional de Nefrologia. Porém, até 90% dos afetados não sabem que sofrem de perda na função dos rins. Olha só, é assintomático, ou seja, não apresenta sintomas, certo? E aqui ele coloca a seguinte indagação: a doença renal crônica ou insuficiência renal crônica relatada na reportagem acima é um problema de saúde caracterizado pela perda da função dos rins, né? Então, ó, o que pode acontecer com o corpo se os rins pararem de funcionar? O que pode acontecer no corpo? E aí? Os rins, gente, os rins eles são responsáveis pela filtração, né, pela filtração de líquidos do nosso corpo, certo? Então, se ele parar de funcionar, ele vai parar de filtrar, né, os líquidos do nosso corpo, certo? E, consequentemente,
O que vai acumular o que? Excreções aqui, ó, no nosso corpo, dentro do nosso organismo, causando aí grandes infecções, certo? Então, né, quando há a ocorrência da paralisação dos rins, né, de algum deles, né, deve-se, né, haver aí doação, né, doação de órgão, doação de rim, né, que algumas pessoas elas precisam, certo? Quando o seu rim aí ele perde sua função, ele para de funcionar, certo? Então a insuficiência renal crônica é uma condição na qual os rins perdem de maneira lenta, progressiva e irreversível. Então eles não perdem do nada. Ele começa devagar, ó, começa devagar. Devagar. Chega um ponto que a pessoa percebe, né, que está com insuficiência renal e já é tarde demais, certo? Às vezes é tarde demais, certo? Então, que é a sua capacidade de filtrar o sangue. Sua causa está relacionada principalmente à diabetes, né? A hipertensão arterial e as infecções de glomérulos, certo? Então, aqui, ó, ele coloca aqui nesse quadradinho verde aqui, ó, quadradinho verde. Hemodiálise, olha só, a hemodiálise. Vamos conhecer a hemodiálise, né? Com a perda irreversível da função renal, o sangue não é filtrado, o líquido não é filtrado, o sangue não é filtrado, gerando o acúmulo de substâncias tóxicas no corpo, como eu já havia dito, certo? Isso pode provocar a morte da pessoa, caso não seja feito o tratamento como a hemodiálise, certo? Durante a hemodiálise, o sangue sai da artéria do paciente e é encaminhado a um aparelho chamado dialisador, certo? Nesse aparelho, né, o sangue passa por uma série de tubos feitos com uma membrana de filtragem que permite a passagem das excretas, mas impede a saída das células e proteínas do sangue. Entre os tubos do dialisador, há uma solução que recebe as excretas filtradas do sangue para serem eliminadas, certo? Olha só. Posteriormente, o sangue livre das excretas é encaminhado novamente para o corpo do paciente, certo? A hemodiálise, né, geralmente é feita 3 vezes por semana e cada sessão dura de 2 a 5 horas. De 2 a 5 horas. Em geral, os hospitais e clínicas que fazem a hemodiálise apresentam uma equipe de profissionais treinados que atendem especificamente esses pacientes. Então, as pessoas, né, que estão, né, nesse estado, né, da perda progressiva da função dos rins, quando há a perda progressiva vem, né, vai perdendo a função, vai parando assim aos poucos com o tempo. Quando chega em um momento, ele para de filtrar o sangue. Então, essas pessoas, elas precisam fazer hemodiálise, certo? Elas precisam passar por esse procedimento para poder o seu sangue ele ser filtrado, certo? Então, ele é um procedimento, né, que é feito aí de pelo menos 3 vezes na semana e dura de 2 a 5 horas. Olha só, né? Que situação complicada, né? Então, é muito importante, né, nós ingerirmos bastante água, bastante líquido, para evitar esses 3, problemas aqui, certo? Pelo menos, no mínimo, 2 litros de água por dia, certo? Então, para não acumular os sais minerais, né, e o ácido úrico, nós precisamos ingerir bastante líquido, certo? Para evitar essa situação aqui, ó. Ninguém quer estar nessa situação aqui, não é mesmo? Ninguém quer estar.
Então, nós, desde já, devemos nos conscientizar e nos sensibilizar quanto a esses problemas que podem ser causados aí no nosso sistema urinário, certo? Então, frente a isso, vocês vão fazer aqui, ó, a atividade do livro de vocês, da página 246 até a página 249, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima!